O Semana Esportes está... Mande a sua mensagem que eu vou ler ao vivo e em tempo real. Bom, quando as mensagens não chegam, vamos seguir aqui com o nosso cronograma, falando agora do Paulistão, né, da primeira fase, 10ª rodada do Campeonato Paulista de Futebol. O Timão, né, o Corinthians, do meu amigo Hércules e do nosso amigo Chuá, né, que sempre acompanha o programa, né, não conseguiu passar pelo Red Bull Brasil, o RB Brasil, né, como tem sido chamado pela grande mídia, né, e perdeu com isso os 100% de aproveitamento. O Corinthians jogou no sábado, né? Você está vendo aí, na Arena Corinthians, às 4 da tarde, e o Timão pressionou muito, mas não conseguiu superar o paredão da equipe do interior, né? O Timão voltou agora às suas atenções, já voltou, como se elas já não tivessem voltado, né? Ou sido voltadas, né? Para a Libertadores, né? Então, semana de Libertadores, de times do Brasil entrando em campo pela competição sul-americana, né? Mas, enfim, o Corinthians, eu creio que deva ter poupado alguns titulares, né? Mas não conseguiu superar esse time do RB e o jogo acabou ficando no 0-0. Jorginho. É interessante, né? Mesmo com o time, né, alternativo, lá em São Paulo eles falam na pedra, né? Reserva, né? Reservaço, né? Misto. Mas aqui em Minas, especialmente em Caratinga, onde o guarda noturno morre de dia, eles inventaram essa coisa de time alternativo, né? Então o alternativo do Corinthians não conseguu passar pelo fraco RB, né, Léo? Esse time do RB é um time inexpressivo e até desconhecido, né? Desconhecido, é o primeiro ano dele, né, na primeira divisão do Campeonato Paulista. E eu até entendo e penso que ele deva voltar para a segunda divisão do Campeonato Paulista, pelo que eu vi nas apresentações dele. Vamos aguardar mais. E o Corinthians, é lógico, está pensando, né, na Libertadores e mandou essa equipe a campo. Mas mesmo assim, né? Deveria ter vencido, né? O favorito é o Corinthians, né? Jogando nos seus domínios, tinha sim que ter vencido a partida. André. Olha, o goleiro do Red Bull aí fez grande defesa e impediu que saísse o primeiro gol em favor do Corinthians, né? E tal negócio também, o time já entra um pouco mais relaxado, tira um pouquinho o pezinho da bola, pensando na partida da Libertadores. Muito bem, o Corinthians, André e Jorginho lideram o grupo 2 do Paulistão, né? Com 23 pontos, portanto é o líder desta chave. A Ponte Preta é a segunda colocada com 18. Quem também jogou no sábado foi o Santos, né? Jogou e venceu bem, goleou por 4-1, né? O Marília fora de casa, né? E o Peixe está bem na parada também, né? O Santos com reservas, né? E com os gols do Marquinhos Gabriel, do Thiago Ribeiro, que marcou 2, e do Gabriel. O Santos, então, goleou o Marília fora de casa, repito, por 4-1. O gol do Marília foi marcado pelo Bruno Farias. E com as reservas, então, o Santos conseguiu essa boa vitória e está com a classificação encaminhada, quase que garantida, para as quartas de final do Paulistão. Venceu o pior time do Paulistão, com facilidade, e fica a 14 pontos à frente do Capivariano, segundo colocado da chave. Já o Marília corre sério risco de queda na competição, né? O Peixe, então, está com a colocação muito satisfatória, vantagem muito ampla, né? Eu vou confirmar aqui a pontuação. Santos, 26 pontos, portanto, lidera. E o Capivariano, que é o segundo colocado do grupo 4, 12, né? Não sei se o Paulista também tem essa força toda que a gente pensa, né? Porque os times do interior não são mais aqueles tradicionais, né? Chegavam forte antigamente, Ponte Preta, Guarani, Bragantino, na década de 90. Hoje tem Capivariano, tem esse time que a gente falou agora há pouco, Red Bull, e por aí vai, né? Linense, Rio Claro, São Bento, quer dizer, outrora o interior de São Paulo foi forte, mas hoje tá com essa bola toda também não, viu, André? Esse ano os times do interior de São Paulo estão decepcionando, né? Nós tivemos aí, no ano passado, uma grande conquista do interior paulistano, que foi o título de 2014, conquistado pelo time lá, o Juninho. Ituano, exatamente. E esse ano parece que está faltando tixa lá nos times do interior, lá eles estão bem abaixo. E Às vezes quando surpreendem, né? Sim, mas em relação ao passado está um pouquinho abaixo, mesmo porque eu acho que está faltando tixa, como eu disse no bloco anterior. Agora, gente, tudo uma para chegar ali, no pega para capar, que a gente vai ver a força aí do Santos, força do São Paulo, força do Corinthians, porque aí seria clássicos. E clássico, não tem favorito. Esses estaduais são banho-maria, né? O Jorginho lembrou muito bem. É quando o bicho pega na outra fase, quando tem os matas-matas, com os grandes clubes se enfrentando, e aí que a gente vai ver quem tem água para vender, né? Porque no momento, meu amigo,
banho-maria, né? Aquele joguinho, me engana que eu gosto, né, Jorge? Não é nada dessa, né? E também o Santos também, né, Léo, que foi o comentário do momento agora, o Santos vem me surpreendendo até de forma positiva, né? Em função do início de janeiro, né, tumultuado, com dispensa de jogadores saindo através da justiça, né, poucas contratações, então dispensa de treinador, mesmo o time ganhando, essa coisa toda, o Santos vem surpreendendo de forma positiva. Agora, para nós saber quem tem bala na agulha mesmo, a nível de brasileiro ou de Libertadores, nós temos que aguardar os clássicos acontecerem, assim a gente tem como fazer uma avaliação mais positiva, né? Ô Gabriel, você não entendeu, presta atenção no programa, o Rafael, estou dizendo o seguinte, dizer que nunca ouviu falar a expressão matas, é porque eu falei os estaduais, então quando eu me refiro a mais de um, a gente usa o plural, então quando a gente usa o plural, a gente fala no plural toda a frase, para concordar tudo. Então, os estaduais serão os seus matas, entendeu? Porque não é um mata-mata só. Então, presta, se é novo, você vai aprender. Bom, é o seguinte, o Palmeiras entrou em campo, então, 11 da manhã, para fugir dos protestos, né? E por isso, então, alterou o horário do seu jogo, né? O jogo seria à tarde, foi durante a manhã, e venceu por 1-0 o 15 de Piracicaba, com um chute certeiro do Gabriel, né? Que foi suficiente para vencer o goleiro adversário, e o Verdão venceu o 15 de Piracicaba em casa. Jogo disputado durante a manhã, mas a equipe da casa se enrolou com a marcação do time do interior, é verdade, mas com o chute preciso do volante, quebrou a monotonia da partida na Arena Alviverde, e o Palmeiras acabou cumprindo seu papel e conseguindo vencer, André. O 15 de Piracicaba também é outro, ele está correndo risco até de acho que a terceira partida consecutiva de derrota, né, Jorge? Isso. Quinzão ainda, meu amigo lá, o Júnior e a Valéria, também de vez em quando, sempre que pode, assiste o Semana Esporte aí, que mora em Piracicaba. É o time que sempre tem alternativas de segunda divisão do Paulista e volta no ano seguinte e não consegue se manter na primeira elite do futebol paulista de 2015. É complicado. Muito bem, Jorginho. E o que você me diz aí do Verdão? O Verdão é aquela história, contratou baseada, né, como você diz, e criou sua expectativa muito grande, vence os pequenos. Mas os clássicos não está convencendo muito não, né? O Verdão está aí no caminho, né, de encontrar o seu time ideal, né? O Oswaldo tem aí muitos jogadores, né? Jogadores mais ou menos nivelados, né, do mesmo nível. E isso fica difícil, né, para o treinador encontrar o seu 11 favorito. O Palmeiras precisa de encontrar, sim, a sua equipe titular. E o Campeonato Paulista, eu acredito que foi bem-vindo nesse aspecto aí, porque o Palmeiras está de olho mesmo, é uma competição maior que o Brasileiro e a Copa do Brasil. O Palmeiras que lidera o grupo 3 com 21 pontos, seguido do Botafogo de Ribeirão Preto, que está em segundo colocado, com 12, né? A vantagem boa dos grandes, né? Em algumas chaves aqui, a vantagem está folgada das grandes equipes do Paulistão. Para fechar, Ponte Preta 1, São Paulo 2, um jogo em que a Ponte impôs um pouco mais de dificuldade, mas no final acabou dando o São Paulo do mesmo jeito. A gente vai ver os gols, né? São Paulo 2-1, a Ponte marcou e ofereceu certo risco para o tricolor, mas o São Paulo, com os gols do Allan Kardec e do Paulo Miranda, que a gente vai ver já já, lá no Moisés do Carelli, em Campinas, acabou vencendo. Tá aí para você, às 4 da tarde de ontem, né? No Moisés do Carelli, a Ponte abriu o placar com o gol do Rony, né? Gol de cabeça, bonito gol, né? Mas depois o Paulo Miranda, a gente vai ver na sequência, e o bravo Allan Kardec, os dois acabaram então marcando os gols da virada de São Paulo. Jorginho. Ô, Léo, voltando ainda no Palmeiras, né? O assunto aqui é esporte, não é política, mas no protesto de ontem eu achei interessante um cara protestando lá, né, com uma faixa, né? Fora Dilma, fora Alckmin, fora PT, fora PSDB, fora Valdívia. E o Palmeiras tinha jogado de manhã e até vencido, né? Mas o Valdívia acho que não jogou, né? Não. Ô Valdívia, você, garoto, você não pode ficar esquecido. Então aqui, ó, eu tô com esse pessoal do protesto aí. Fora Valdívia! Aliás, se usou o futebol muito nesses protestos, né? Tinha uma outra lá que queremos em primeiro, educação em segundo o Vasco. Isso. Aliás, não precisa de querer o Vasco em segundo, porque já fica. Está em primeiro, mas já ele vai para segundo. Foi uma moça, me parece. E tinha uma outra lá, o seguinte, uma outra que deve ser algum atleticano, claro, então é o seguinte, queremos ganhar do Galo. Deve ser algum clube atleticano, nos anos cruzeirense, né? Queremos mesmo ganhar do Galo. Bom, sensacional. O pessoal tem criatividade, né? É lógico que o programa aqui de esporte, mas vale a pena enfatizar, né? Claro. Essas frases que foi assim, achei super bem criativas. Bom, o Enderson Lopes, né, que é o nosso Dedéu, né? Ô, grande Dedéu, um abraço, obrigado pela audiência. Está dizendo o seguinte, na minha opinião,
está dizendo o Dedéu, né? O Palmeiras precisa de um técnico, né? De um técnico mais nome, de mais prestígio, como o Vanderlei Luxemburgo, como o Muricy Ramalho, né? Porque o time atualmente é um bom time, sim. E o Oswaldo de Oliveira é muito devagar. O Palmeiras precisa de um técnico de maior expressão e mais explosivo, né? Né? Ô Dedéu, se me permitiu discordar de você, eu penso que o Oswaldo de Oliveira é um grande técnico e nesse momento agora ele é o técnico ideal para o Palmeiras, no momento que o Palmeiras precisa de encontrar um 11, né? E ele é muito tranquilo, ele é paciente. Mas entre o Oswaldo de Oliveira e você, Dedéu, eu sou mais você, garoto. Dedéu, eu concordo com você pensou certo. O Oswaldo de Oliveira é bananinha que já deu caixa. Concordo com você. Muito bem, vamos fazer o intervalo. Na volta a gente já começa a falar dos clubes de Minas Gerais, destacando a vitória por goleada do Galo, jogando em casa no Estádio Independência em Belo Horizonte. O Atlético Mineiro goleou o RT de Patos, né? 4-0. O time de Patos... dos Trabalhadores. União Recreativa dos Trabalhadores. O time de Patos se deu mal por causa do Prato, que até que enfim jogou e se deu bem. Né? Aliás, Pato no Prato deve ser uma coisa muito boa. Bom, vamos fazer uma pausa então. Já o noticiário do Galo e ainda hoje, claro, tudo que envolve também o Cruzeiro. Você fica sabendo de tudo sobre os times de Minas Gerais, acompanhando o Semana Esportes, que dá um tempo e volta já.